Queridos irmãos e irmãs, boa noite. A graça do nosso Senhor esteja com todos. Mais uma vez, eu louvo o Senhor por estar aqui com os irmãos para compartilharmos um pouco mais da palavra do Senhor. Nessa feita, nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos Filipos, a carta aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Eu irei ler, a igreja acompanha a leitura do verso 19 ao verso 30. Filipenses, capítulo 1, do verso 19 ao verso 30. Acompanhe, queridos, atentamente a leitura desse texto. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de creres nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, bendizemos e adoramos o Senhor. Somos gratos a Deus pela porção da tua palavra, a qual nós lemos nesse momento. Nós rogamos ao Senhor encarecidamente, que através do teu Santo Espírito, o Senhor possa nos iluminar, possa nos dar clareza, possa nos dar, Pai, compreensão, e do teu Santo Espírito, ó Deus, aplique, ó Pai, as tuas verdades em nossos corações, para que nós possamos viver todos os nossos dias amando o Senhor de fato, de verdade. Por isso nós pedimos ao Senhor nessa noite, encarecidamente, derrama a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, nós temos o privilégio nessa noite de podermos olharmos essa carta. Carta essa escrita a nossos irmãos ali de Filipos. Carta essa escrita por um homem como eu e você, que pecou contra o Senhor, que zombou do Senhor, mas a qual um dia o Senhor o chamou e escolheu para viver uma vida que agradasse ao nosso Senhor. O mais interessante dessa carta
é que esse homem não estava no ambiente a qual nós estamos aqui. Ele não estava num ambiente agradável, ele não estava em um púlpito, ele não estava em uma igreja falando aos seus irmãos. Esse homem aqui, Paulo, está preso. Ele está aqui preso, aguardando seu julgamento, e a sua absolvição é ansiosamente esperada pelos crentes ali de Filipos, pelos seus irmãos. Mas a sua condenação por parte do imperador Nero era uma dolorosa possibilidade. Ali pensava os irmãos. E o veterano apóstolo, porém, mesmo preso ali em Roma, mesmo algemado a um soldado da guarda pretoriana, aguardando uma sentença que poderia levá-lo à morte, ele transbordava de alegria, estava aqui encorajando a igreja de Filipos a viver do mesmo jeito, a viver em alegria, sabendo que a sua morte também estava prestes a acontecer. Mas ele tinha ali alguma segurança, e a sua segurança decorre de 3 fatos. Em primeiro lugar, no verso 12, no capítulo 1, no verso 12, o apóstolo olha para o passado sem amargura. Ele sofreu perseguição, sofreu açoites, prisões, acusações levianas, privações, naufrágio, fome e frio. Mas ao computar, ao olhar todas essas coisas, ele disse que elas contribuíram para o progresso do Evangelho. E de fato, contribuiu. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Por isso que hoje nós temos a liberdade de poder cultuar e adorar o Senhor. Em segundo lugar, no verso 13 ao verso 18, ele olha para o presente com alegria. Mesmo ele estando preso, ele olha para o presente com alegria, porque sua prisão, longe de interromper ou limitar o seu ministério, ele tinha essa certeza. Então ele abriu-lhe novos horizontes através dessa cadeia, dessa prisão. A igreja de Roma, ela foi revitalizada por suas algemas. A guarda de elite do imperador passou a conhecer a Cristo através do intermédio de Paulo e de suas cartas. As suas cartas romperam os séculos. E essas cartas sempre foram, são e ainda serão verdades consoladoras para o povo de Deus espalhado por toda a terra, por todo o mundo. E em segundo lugar, do verso 19 ao verso 26, texto a qual nós lemos, ele olha para o futuro com gloriosa certeza. Imagine um homem preso, algemado a um outro soldado. Mesmo assim, ele olha para o futuro com gloriosa certeza, sabendo que o futuro não amedronta o apóstolo. Ele entende que o fim da linha não é o martírio, mas é a glória. Não a glória dele, mas a glória de Deus. Então a morte para ele não era um fim trágico. Isso ele tinha convicção. Mas a morte para ele era uma recompensa gloriosa. Porque morrer não é ir para um sepulcro, mas é ir encontrar com o nosso Senhor. E também esse homem, ele jamais centralizou sua vida em si mesmo, em seus desejos, em suas necessidades. E quando nós vamos observando essa carta, nós vamos percebendo isso, onde ele sempre colocou os outros na frente do eu. Ele sempre abriu mão dos seus direitos em favor dos outros. Ele preferia morrer e estar com Cristo, mas por amor à igreja estava disposto a ficar. Nós observamos isso nesse texto. Se para ele o viver é Cristo, mas também para ele o motivo para continuar vivo era para abençoar os irmãos. Esta é a convicção de futuro a qual ele tinha. E ele não pensa em aposentadoria, não pensa em parar. Então, meus queridos, no texto em apreço a qual nós lemos,
Paulo abre aqui a cortina da sua alma e nos oferece sua visão confiante quanto ao futuro. Será que nós temos uma confiança parecida com a do apóstolo? Esse texto vem trazendo uma confiança inabalável, mesmo na vida, mesmo na morte. Ele confiava no Senhor, plenamente. O primeiro ponto desse texto, nós queremos observar, é a certeza. Observe aqui no verso 19. Ele diz assim: espero, porém, verso 19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então Paulo não era um lunático, mas Paulo era um cristão. Ele não tem prazer em sofrer, ele não acredita que o seu sofrimento era meritório. Como eu disse, ele estava preso, e também o seu desejo era sair da prisão. Mas o apóstolo afirma: porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Que também pode significar esperança, segurança, salvação, bem-estar. Então Paulo aqui demonstra confiança nessa libertação por duas razões básicas: uma razão humana e a outra divina, a qual ele diz: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então Paulo foi um dos maiores teólogos do cristianismo. Nós sabemos disso. Ele foi o maior intérprete das verdades cristãs. E por outro lado, ninguém expressa tanta confiança na oração como ele. Nós podemos olhar todas as cartas a qual ele escreveu. Podemos relatar, ver isso na igreja primitiva. Então esse texto do capítulo 1, do verso 4 ao verso 11, ele ora pela igreja. Se você for observando, lendo, ele vem orando pela igreja. Ele também pede oração da igreja. E aqui ele está preso e tem certeza de sua libertação por causa das orações da igreja em seu favor. Ele tinha essa certeza. Por isso que ele era um dos pontos a qual ele tinha certeza de sua libertação, porque ele sabia que a igreja estava orando em seu favor. E a palavra de Deus diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Por isso ele tinha certeza, querido. Ele tinha certeza por causa da oração da igreja e por causa da provisão do Espírito Santo. Por isso ele olha para o futuro e vislumbra a certeza de libertação a qual ele tinha. O segundo ponto, ele tinha uma grande expectativa. Observe o verso 20. Ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha aqui, meu querido. Paulo é um homem que está olhando para o futuro por cima, como um farol, vendo distante. E em toda essa situação, Paulo tem uma esperança. Ele tem uma grande expectativa, e essa expectativa de Paulo é demonstrada de duas formas. Ele cita aqui nesse texto. Primeiro, a expectativa dele é de não ser envergonhado. A segunda expectativa era de glorificar a Cristo, quer na morte, quer na vida. Então Paulo está numa prisão. Ele não está nem sentado em uma cadeira, ele não está num lugar confortável, ele está ali algemado. E sobre ele pesa grandes acusações.
Sua vida tinha sido devastada, vasculhada. Seus inimigos ardilosos e implacáveis. Interessante que as acusações contra ele eram pesadas, mas levianas. Então Paulo reconhece que precisa das orações da igreja e do socorro do Espírito Santo. Nós sabemos que os cristãos do primeiro século foram acusados de canibais, de incendiários, de arruaceiros, de baderneiros. Isso nossos irmãos foram acusados. Por isso que essas acusações eram muito graves, porque Paulo era o líder desse grupo. Então, apesar de todas essas adversidades, Paulo tem expectativa de não ser envergonhado em seu julgamento. Então, o primeiro ponto do verso 20 é que ele não seria envergonhado, não por causa dele, mas por causa de Cristo. E o segundo ponto do verso 20 é glorificar a Cristo no corpo. Então, as metas mais cobiçadas por Paulo não era ser um homem famoso, um homem rico, mas era glorificar a Cristo em seu corpo. Ele não estava aqui construindo o seu próprio império e reino pessoal, mas ele estava aqui buscando a glória do Rei Jesus. Ele não estava atrás de glórias humanas ou prestígio político ali em Roma, mesmo sendo líder daquele povo, mas buscava com todas as forças na sua vida glorificar a Cristo em seu corpo. Por isso, meu querido, ele entendia que precisava manter o corpo com rédeas curtas. Ele sabia que as práticas do corpo precisavam ser mortificadas por meio do Espírito Santo. E diz lá em Romanos capítulo 8, verso 13: porque esse corpo insignificante, muitas vezes tão precário, muitas vezes maltratado, é o meio de glorificar a Jesus. Então ele diz para a igreja de Filipos que a glorificação do nome de Cristo em seu corpo ocorrerá independentemente do desfecho do processo, tanto no caso de soltura como no caso de execução, ou seja, quer pela vida, quer pela morte. Se pela vida, ele iria glorificar a Cristo. Se pela morte também, ele iria glorificar na morte. Mas como Paulo deseja glorificar a Cristo em seu corpo? Como era? Em primeiro lugar, glorificar a Cristo pela vida. Como seria essa situação a qual Paulo queria glorificar a Cristo através do seu corpo? Meus filhos, essa é uma evidência que a glória de Deus é o fim último da existência humana, porque foi para isso a qual nós fomos chamados, para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então nosso viver será em vão se Cristo não for glorificado em nosso corpo, porque nosso corpo é a habitação de Deus, é templo do Espírito Santo. Então pertence a Cristo e deve glorificar a Cristo. Então, mesmo já velho, mesmo já trazendo no corpo as marcas de Cristo, fustigado pelo espinho na carne, tendo passado por açoites, prisões e escassez de pão, Paulo quer glorificar a Cristo em seu corpo pela vida. Isso foi em primeiro lugar. Em segundo lugar, glorificar a Cristo pela morte. Porque não basta viver bem, é preciso morrer bem. Será que você irá morrer bem? É isso que ele trata aqui. Não basta viver bem, é preciso morrer bem. Então não morre bem quem não vive para a glória de Cristo. Então quem não vive para a glória de Cristo não irá morrer bem. Então Paulo deseja ardentemente glorificar a Cristo em sua morte, como glorificou a Cristo em sua vida, e também queria glorificar a Cristo
através da sua morte. Então não pode ter a morte de um justo quem viveu como um ímpio. Como é que o ímpio vive sua vida regaladamente e quer morrer uma morte justa, uma boa morte? Então não pode glorificar a Cristo na morte quem não glorificou Cristo na vida. Um pastor presbiteriano de nome Miguel Gonçalves Torres, ele disse na hora da sua morte a seguinte frase: eu pensei que eu iria para o céu na hora da morte, mas foi o céu que veio me buscar. Moody, o grande avivalista do século XIX, na hora de sua partida, ele disse a seguinte frase: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. Martin Lloyd Jones, o ilustre pregador, considerado o pastor mais influente do século XX, ao morrer, ele disse a seguinte frase para sua família: não ore mais por minha cura, não me detenha da glória. Então, meus queridos, tudo isso é glorificar a Cristo na vida e glorificar a Cristo na morte. É isso a qual Paulo trata aqui no verso 20. O terceiro ponto dessa carta, no verso 21, tem a explicação desse verso 21, desta visão futura a qual Paulo vem trazendo. Observe o verso 21, queridos, Filipenses capítulo 1, a qual ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então o apóstolo Paulo não tem apenas expectativa. Nós temos expectativa sobre muitas coisas, não é verdade? E Paulo aqui, ele não tem apenas expectativa, ele tem razões abundantes e convincentes, porque deseja glorificar a Cristo, tanto pela vida como pela morte. Então, exatamente porque ele está pronto para morrer, e que ele também está pronto para viver, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, para aqueles que não creem em Deus, a vida sobre a terra é tudo o que existe. Então, para o ímpio que vive aqui sem Deus, tudo isso aqui é só isso, não tem mais nada. Então é natural que essas pessoas, elas lutem desesperadamente pelos valores deste mundo. Quais são os valores deste mundo? Quais são? Dinheiro, popularidade, poder, prazer, prestígio. Então o homem está em busca de sentido, porque ele não tem Deus, ele não conhece o Senhor. Então ele está buscando sentido para a sua vida e busca nessas coisas. Como os grandes filósofos, na sua busca pela verdade, vasculha os densos volumes da história, penetra na história humana, buscando encontrar sentido último da existência humana. E também muitos psicólogos mergulham no oceano dos seus sentimentos mais profundo da alma, buscando uma razão para a vida. Então muitos tentam encontrar o sentido da vida no dinheiro, no prazer, no sucesso, no poder. Porém essa é uma busca inglória, queridos. Nós sabemos disso. Nós conhecemos o Senhor, sabemos de todas essas coisas. Então Deus colocou a eternidade no coração do homem, e as coisas temporais e terrenas não podem satisfazê-la.
O mais interessante, a qual nós também olhamos através dessa carta, era o contexto a qual esse homem escreveu essa carta. As adversidades eram imensas. Então a morte para o cristão não é o final da linha. A morte não é a cessão da existência. Entendemos que a morte não é um fracasso, nem uma derrota. É isso que ele está demonstrando aqui nesse verso 21. E para o cristão a morte é lucro. E isso por algumas razões. Quais são elas? Em primeiro lugar, a morte é lucro, porque é o descanso das fadigas. Porque sabemos que a vida está crivada de muito sofrimento. Aqui há choro, aqui há dor, aqui há dificuldades, aqui há vales sombrios, há trabalhos extremos. Mas a palavra do Senhor nos garante que a morte é o descanso das fadigas. E o Senhor assim nos promete que para onde nós iremos, não há dores, não há choro, não há luta, haverá adoração ao Senhor eternamente. E em segundo lugar, a morte é lucro, porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória. Glória é essa a qual o Senhor nos prometeu antes da fundação do mundo. Então a morte para o cristão não é uma decadência, mas um aperfeiçoamento para entrar na glória eterna, na cidade santa. Por isso o apóstolo aqui tem essa certeza clara aqui no verso 21. E em terceiro lugar, queridos, a morte é lucro para o cristão, porque é ir para o seio de Abraão. Então quando um cristão morre, sabemos que seu corpo desce ao pó, mas seu espírito volta para Deus. Ele vem nos mostrando que morrer é ir para a casa do Pai, a qual o Senhor promete o ladrão ali da cruz. Lá em Lucas 23, ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A promessa a qual o Senhor fizera aquele ladrão na cruz. E em quarto lugar, meus queridos, a morte é lucro, porque a morte de um justo é algo belo aos olhos de Deus. Quando o cristão morre, nós não perdemos ele. Ele fez uma viagem, e um dia nós iremos encontrá-lo nessa nova cidade. Porque Cristo venceu a morte. Por isso o Senhor nos promete, lá em Mateus 25, verso 34: vinde bendito de meu Pai. O nosso lugar está preparado pelo Senhor antes da fundação do mundo. Isso Paulo vem trazendo o verso 21: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele tinha convicção, certeza, estava escrevendo aqui aos Filipos, que viver para ele era viver para glorificar a Cristo, e morrer para ele também era para glorificar o nosso Senhor. Já a partir do verso 22, o quarto ponto que nós iremos observar nesse texto, é um ponto de tensão, a qual o apóstolo aqui retrata. Leiamos, querido. Lerei, os irmãos acompanham, verso 22 ao verso 26. Entretanto,
Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que não aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Jesus Cristo, pela minha presença de novo convosco. Então Paulo está vivendo uma grande tensão aqui, nesses versos. Ele está aqui dividido entre a vida e a morte. E aí? O que escolher? O que é melhor? O que é melhor nessa situação? Então Paulo tem aqui essa grande tensão, né? O escritor J. Motte diz que Paulo coloca na balança essa tensão e vê que tanto a vida quanto a morte são desejáveis. Então, porém, ele tem uma preferência pela morte. Aqui ele prefere morrer, embora liste razões para continuar vivendo. O desejo dele aqui de continuar vivendo não era para concluir os seus objetivos, talvez extracurriculares, talvez por causa da sua profissão. Então ele tinha aqui algumas razões. Então no verso 22 ele expressa seu dilema e sua tensão. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Olha que complicação que Paulo aqui chegou. Mas no verso 23 ele aponta seu constrangimento de desejar partir. Ele diz: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, meus queridos, todos os cristãos vivem esse conflito e essa tensão. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa pátria está no céu. Já viu aquele ditado? Olha, todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então aqui existe uma tensão, um conflito, né? Então nós sabemos que a nossa pátria está no céu, nosso nome está no livro da vida. E nós sabemos que a morte para nós é lucro. Mas nós também sabemos, ou deveríamos saber, que ainda temos um trabalho aqui a ser feito. Paulo tinha essa convicção. E nós precisamos ter essa convicção. Porque se nós ainda estamos aqui, é porque nós ainda temos um trabalho a ser feito. Por que nós ainda temos um trabalho a ser feito? Porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Deus, como ministro da reconciliação, como cooperador de Deus. Esta é a convicção a qual o apóstolo aqui retrata nessa tensão a qual ele tinha, que ele disse que, olha, eu queria ir para Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Então andar com Deus e fazer sua obra é a razão de ainda continuarmos nesse mundo. É só isso. E talvez que nós pensamos tão pouco nisso, gastamos tão pouco tempo nesse fato tão importante para a nossa vida, para a vida da igreja e para a vida do nosso Senhor. É isso que o apóstolo aqui ele conclui, que gostaria de estar vivo, de trabalhar. É trabalhar com afinco, para que esse local, para que essa congregação, para que essa igreja esteja cheia de pessoas sendo transformadas,
porque afinal nós somos trabalhadores da seara. É para esse objetivo a qual nós estamos aqui. Então Paulo não tem medo da morte. Nós observamos que ele não tem medo da morte, até deseja a morte. Porque morrer é partir para estar com Cristo. Mas por causa dos crentes, por causa da igreja, por causa dos perdidos ainda, é mais necessário permanecer vivendo. Esse é o motivo aqui, ele retrata. Então o motivo da sua necessidade de ficar vivo é o progresso, o gozo na fé de seus filhos espirituais. Ele diz no verso 25: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Então Paulo tem a convicção que ficará e permanecerá. Então Paulo deseja viver não para si mesmo, mas para seus irmãos, queridos, para anunciar as verdades de Deus. O desejo dele de viver simplesmente é para isso, a qual deveria ser o nosso desejo da igreja, desejo do povo de Deus hoje. Então o cristão, ele deve amar a vida sem ter medo da morte, entendendo que ele é cidadão dos dois mundos. Então, ao mesmo tempo que ele luta para a implantação do reino de Cristo aqui na terra, ele sabe que a sua pátria está no céu. Então, pensar somente na terra, sem voltar-se para o céu, produzir uma geração racionalista, estéril, que não produz fruto. E também pensar somente no céu, sem envolver-se com a agenda de Deus na terra, produziu muitos místicos, vazios e inconsequentes. Por isso precisamos ter a convicção que a nossa terra não é aqui, mas ter também a convicção que aqui nós somos embaixadores de Cristo. E aqui em quinto, queridos, em último lugar, o último ponto, o quinto ponto, a exortação, a partir do verso 27, só o verso 27. Verso 27, ele diz aqui: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, um escritor, nome Warren Wiersbe, ele resume esse verso 27 com alguns pontos. Ele fala em coerência, cooperação, confiança, onde a maior arma contra o inimigo é uma vida piedosa, coerente e digna. O apóstolo Paulo vem retratando aqui: vivei. Interessante que também a igreja, ela é mais do que a vida particular de cada um de seus membros. Ele vem demonstrando isso aqui no verso 27, mostrando que a igreja é uma equipe, que a igreja é um time. Somos um time, somos uma equipe, somos o povo de Deus, que precisa trabalhar unido. Mas não basta aos membros da igreja estarem juntos. Isso é bem mostrando. Eles precisam ter confiança e não viverem assustados diante do sofrimento. Isso que ele vem tratando aqui no verso 27.
Enfrentaremos sofrimento? Sim. Enfrentaremos angústia? Sim. Enfrentaremos dificuldade? Sim. Por isso nós somos um povo. Por isso nós aqui precisamos estar unidos por uma só fé, por um só objetivo, como uma equipe, como um time, que trabalha em busca de um alvo, onde todos estão trabalhando, jogando para o mesmo objetivo. Então, esse verso 27, nós podemos destacar 3 coisas importantes para a vida da igreja. Primeiro, a necessidade de viver de modo digno do Evangelho a qual ele retrata. Então, quando nós temos uma boa teologia, essa boa teologia precisa produzir vidas. E se nós temos uma boa doutrina, essa boa doutrina precisa desembocar em ética. Precisamos, como cristãos, como servos do Senhor, termos ética, onde nós estivermos. Onde nós estivermos, precisamos ter vida, porque ouvimos teologia prática da palavra do Senhor. Precisamos ter ética, porque somos doutrinados pela verdadeira palavra do nosso Deus. Então, aqui no verso 27, é o Evangelho que estabelece norma ética. Então, ele fala aos crentes de Filipos que deviam viver como pessoas convertidas, tanto dentro da igreja como lá fora no mundo. Que eles deveriam viver da mesma forma. Isso tem sido, meus queridos, um problema dentro das igrejas, do meu povo de Deus. De forma a qual muitos não se declaram cristãos, que servem ao Senhor. Na empresa, no nosso formulário de solicitação de emprego, quando o candidato envia o currículo, a gente convoca para entrevista. Então tem uma pergunta de se ele tem religião, ele ali responde se ele é católico, se ele é praticante ou não. E pela minha surpresa eu vejo vários formulários preenchidos onde eles se dizem cristão, evangélicos e não praticantes. Então Paulo trata isso aqui nesse texto. Se nós ouvimos uma doutrina, a teologia precisa produzir vida. Se nós ouvimos uma boa doutrina, precisa desembocar em ética. Então os crentes de Filipe deveriam viver como pessoas convertidas, tanto dentro como fora da igreja. Porque a fé a qual nós abraçamos precisa moldar o nosso caráter. Um escritor por nome de João Carlos Ortiz, ele diz que a vida do cristão é o 5º evangelho. A vida do cristão é a página da Bíblia que o povo mais lê. Por isso o apóstolo aqui, ele fala à igreja que nós precisamos viver de modo digno, para não sermos causa de tropeço para os fracos. E ele instrui aqui aos Filipos como eles deveriam viver aqui no verso 27. Por isso precisamos viver de modo digno, para ganharmos outro com o nosso testemunho. É para isso que nós estamos aqui nessa terra. Estou caminhando para o fim, meus queridos. Esquentou um pouco, né? Então a palavra que o apóstolo Paulo menciona aqui é a ordem, é uma ordem a qual ele dá, viver. E também pode significar naqueles dias de ser cidadão. Porque Paulo escrevia de Roma. Roma era o centro do Império Romano. E foi o fato de ser cidadão romano que o conduziu à capital do Império. E Filipos era uma colônia romana.
uma espécie de miniatura de Roma. E nas colônias romanas, os cidadãos jamais se esqueciam que eram romanos. Eles tinham prazer em se declarar romanos. Eles falavam latim, eles usavam vestimentas latinas, eles davam os seus magistrados títulos latinos. Então assim Paulo está dizendo para os crentes de Filipe, que assim como eles valorizavam a cidadania romana, eles também deveriam valorizar ainda mais a honrada posição que ocupava como cidadão dos céus. Isso também é para nós, queridos. Nós precisamos honrar o nome de Cristo, onde nós estivermos, seja na faculdade, seja na escola, seja no nosso trabalho. Nós não podemos trabalhar para agradar os nossos superiores, de forma alguma. Nós precisamos trabalhar primeiramente para agradar a Deus. Esse é o nosso objetivo. Eu não agrado o meu chefe. Primeiramente eu trabalho para agradar o Senhor. Então os outros são consequências. É isso que o apóstolo Paulo aqui traz, que os filipos deveriam honrar ainda mais a posição a qual eles ocupavam como cidadãos dos céus. Olhar para os romanos da forma a qual eles honravam ser romanos, deveriam honrar como cidadãos dos céus. Outro ponto era a necessidade de unidade do trabalho, aqui no verso 27. Então a igreja de Filipe estava sendo atacada numa área muito vital da igreja, que era a quebra da comunhão. Eles estavam fazendo a obra de Deus, mas dividido. Aquela igreja não estava trabalhando como uma equipe, como um time. Ele estava trabalhando, fazendo a obra do Senhor, mas estava vivendo de forma dividida. Então Paulo os exorta a estarem firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E essa unidade da igreja deve ser expressa em várias áreas. Em primeiro lugar, unidade de coração e de mente, que ele retrata aqui. Então isso fala das afeições, isso fala de como nós sentimos diante das pessoas, de como nós reagimos a elas. Isso fala acerca das coisas que realmente são importantes para nós. O que realmente é importante para nós na nossa caminhada cristã, nossa vida de unidade de fé? O que realmente importa? Em segundo lugar, ele fala de unidade do trabalho, onde a qual nós devemos lutar juntos pela fé evangélica, porque entendendo que a igreja não é apenas um amontoado de pessoas vivendo um encontro semanal, mas um grupo de atletas trabalhando juntos pelo mesmo objetivo. Então, quando Paulo diz que os crentes devem trabalhar juntos como atletas de um time, todos com a mente focada no mesmo alvo. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso alvo mesmo? Como povo de Deus, como time, como equipe. Qual é o nosso propósito? É o avanço do Evangelho? E o que temos feito para o avanço do Evangelho? Então ele vem também tratando que a igreja precisa ter unidade doutrinária. Precisamos lutar não por modismo, não por doutrinas de homens, mas pela fé evangélica. Porque fora da verdade não há unidade. Por isso, meus queridos irmãos, muitos cristãos fraquejam
Muitos guardam as armas e fogem do combate na hora da tribulação. Outros se distanciam, não da obra, mas dos irmãos, e rompem a comunhão fraternal. Isso é de suma importância para a vida da igreja, para a nossa vida, para o nosso crescimento. Então Paulo exorta os irmãos a estarem juntos e firmes, lutando por essa fé evangélica. Nós podemos assim pensar, como Deus perguntou lá em Gênesis: onde está o teu irmão? Lembra-se? Onde está o teu irmão? Será que nós sabemos onde está aquele nosso irmão que está fraco, abatido? Vamos ver alguns pontos a qual Paulo trata aqui nesse texto. E para encerrar, a partir do verso 28 ao verso 30, observe aí. E que em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Então ele vem demonstrando aqui, a partir do verso 28, a necessidade de coragem na perseguição. Porque aqui a igreja estava enfrentando dois grandes e graves também problemas, que era a quebra da comunhão e uma ameaça externa de perseguição. Então Paulo exorta aos irmãos a trabalharem unidos e também a enfrentarem os adversários sem temor, sabendo que o padecimento por Cristo é uma graça. Por isso ele diz no verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Então Cristo nos deu a graça de não somente crer nele, mas também padecer se for preciso. Isso é claro aqui no verso 29, isso que Paulo aqui está tratando aos irmãos que estavam sendo perseguidos, e por causa da perseguição muitos estavam sendo dispersos, a igreja estava se dispersando, os irmãos estavam perdendo o entendimento que precisava testemunhar de Cristo, quer na morte, quer na vida. Ele diz: em nada estejais, em nada estáis intimidados. Um escritor, nome Ralph Martin, diz que os planos de Deus incluem o sofrimento das igrejas também. Nós observamos isso e nós vamos olhar a igreja primitiva, quantas perseguições, sofrimentos a qual nós irmãos obtiveram. Então, que Paulo afirma que a marca distintiva do crente é a cruz. Que o sofrimento por causa do Evangelho não é um acidental, mas é um alto privilégio. Porque nada menos do que um dom da graça de nosso Senhor. Eu quero assim encerrar a leitura do verso 27. Acompanhe, por favor. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Que essa igreja, meus queridos, viva como um grupo de atletas trabalhando junto com o mesmo objetivo, todos com a mente focada no mesmo alvo. Qual é o nosso alvo? O avanço do Evangelho. Esse é o nosso alvo.
que o Evangelho possa avançar, alcançar muitos que estão perdidos por aí, para que esse local, para que essa igreja possa estar cheia de pessoas sendo transformadas domingo após domingo. Para isso e por causa disso que nós ainda estamos aqui vivos. Por causa disso a qual o Senhor ainda não nos levou para estar com Ele, ao seu lado, reinando com Ele, porque nós ainda somos embaixadores de Cristo. Essa é a nossa missão aqui nessa terra: glorificar a Deus e trabalharmos de forma com afinco para que o Evangelho avance nessa cidade. Que o Senhor sim nos abençoe, queridos, com essa palavra e aplique em nossos corações. Vamos orar ao Senhor.